O ar dentro da Câmara Real da Colmeia Giltaria tinha o cheiro acre de ozônio queimado e hemolinfa violeta, um perfume de morte que faria qualquer soldado veterano da Federação tremer nas botas de grafeno. Zagara, a rainha-mãe, arrastava suas patas traseiras com dificuldade. O exoesqueleto de quitina negra rachado em 3 lugares após repelir a insurreição dos zangões rebeldes. Ela era uma torre de 3 metros de lâminas e veneno, sibilando ódio puro, recusando-se a cair diante de sua guarda pretoriana, pois na cultura aracnídea, fraqueza era uma sentença de morte imediata. Mas seus olhos multifacetados captaram um movimento estranho perto das caixas de suprimentos. Algo que não cheirava a medo, mas a café barato e desodorante vencido. Surgiu das sombras não um guerreiro em armadura de poder, mas uma figura robusta, vestindo um macacão azul manchado de graxa com os dizeres Mudanças Interestelares do Beto, do Oiapoque a Orion. Jorge da Silva, conhecido carinhosamente como Jorgão, limpou o suor da testa com uma flanela laranja, que mantinha pendurada no ombro, observando a cena dantesca com a mesma preocupação de quem analisa um arranhão no para-choque de um caminhão. Ele não via uma divindade insetoide prestes a colapsar. Ele via o que parecia ser uma senhora com sérios problemas de coluna precisando de um jeito. E sua natureza de quem já carregou geladeira duplex em escada caracol no subúrbio carioca falou mais alto que o instinto de autopreservação. Quando ele se aproximou, a reação de Zagara foi visceral. Suas mandíbulas estalaram a centímetros do rosto barbudo do humano, gotejando neurotoxina capaz de derreter aço. Vou te rasgar em pedaços se der mais um passo, primata. Ela rosnou em um dialeto universal traduzido pela brutalidade do som, as patas dianteiras erguidas para o golpe final. Jorgão nem piscou. Apenas estalou a língua no céu da boca. Balançou a cabeça negativamente, como quem discorda do preço da gasolina, e com uma calma aterrorizante, agachou-se ligeiramente, preparando a base de suas pernas grossas como troncos de peroba para o que ele sabia que precisava ser feito. Antes de continuar essa história épica de romance acidental e hérnia de disco evitada, pausa tudo. Eu preciso saber de onde você está lendo essa saga e que horas são aí no seu relógio. Deixe nos comentários agora. Aproveita e esmaga esse like como o Jorgão esmagaria uma lata de cerveja no churrasco de domingo e se inscreve no canal, porque aqui a gente ensina como conquistar impérios alienígenas, na base da força bruta e do chaveco. Quem tem medo de mulher grande é dono de loja de porcelana. Aqui a gente gosta é de substância. Voltemos à história da humanidade. O setor de Antares sempre foi conhecido por suas guerras civis intermináveis e pela biologia implacável dos Chiltarianos, uma raça onde o afeto é obsoleto e a hierarquia é decidida pela letalidade das garras. As rainhas-mãe não são apenas governantes, são reatores biológicos de guerra, monstros blindados que vivem séculos e nunca, jamais, tocam o solo com o próprio ventre, a menos que estejam mortas. A simples ideia de uma delas ser carregada, tocada ou auxiliada por uma espécie inferior é uma blasfêmia que faria com que sistemas solares inteiros fossem queimados em retaliação, mantendo o mito da invencibilidade aracnídea intacto por milênios. No entanto, o universo não contava com a variável humana, especificamente a variante brasileira da classe trabalhadora, que evoluiu em um ambiente de caos logístico e gambiarras sociais. Enquanto outras raças viam os Chiltarianos como demônios de quitina, os humanos que trabalhavam nas docas de abastecimento viam apenas bichos grandes que ocupam muito espaço no corredor. A humanidade, com sua audácia de primata que desceu das árvores para desafiar a gravidade e o bom senso, trouxe para o cosmos uma resiliência estranha, uma capacidade de ignorar o perigo iminente em favor de terminar o serviço antes do horário do almoço. Jorgão era a síntese dessa filosofia. Um homem que passou 20 anos carregando pianos, cofres e armários de embuia maciça, desenvolvendo uma musculatura densa sob a capa de gordura protetora, o famoso shape de estivador. Para ele, a biomecânica de uma rainha alienígena não era um mistério insondável,
mas apenas uma questão de distribuição de peso e alavanca. Ele sabia que se o centro de gravidade estivesse baixo e a postura correta, não havia peso no universo que suas costas calejadas não pudessem suportar, ignorando solenemente que a carga poderia arrancar sua cabeça com um espirro. A tensão no ninho da colmeia era palpável, com milhares de zangões menores paralisados, suas antenas vibrando em confusão absoluta ao verem o pequeno mamífero ignorar os protocolos sagrados de distância. O ar vibrava com o zumbido de asas nervosas, e a luz das bioluminescências pulsava em um ritmo de alerta vermelho, sinalizando que a intrusão de Jorgão deveria ter resultado em sua execução imediata. Mas havia algo na postura dele, uma autoridade tranquila e paternal que travou os instintos assassinos da Guarda Real, criando uma brecha de hesitação que durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para mudar a história. Zagara sentia a dor lancinante em seu tórax, sua visão ficando turva, e a promessa de violência que ela havia feito parecia esvair-se diante da audácia daquele ser macio e quente. Ela esperava dor, esperava um ataque, ou talvez a submissão abjeta de uma presa. O que ela não esperava era sentir dois braços fortes passarem por baixo de seu abdômen blindado e por trás de suas pernas traseiras, com uma firmeza técnica e segura. O momento em que a pele humana tocou a quitina real não foi o início de uma batalha, mas a ignição de uma lenda que seria sussurrada de nebulosa em nebulosa. O contato inicial foi um choque térmico e cultural. As mãos calejadas de Jorgão, ásperas como lixa industrial, mas irradiando um calor de 37 graus, encontraram as juntas frias e lisas do abdômen inferior da imperatriz. Zagara engasgou, um som gutural de cliques e chiados, quando sentiu a pressão firme, não de um ataque perfurante, mas de um suporte estrutural, como se ele estivesse testando a estabilidade de uma viga mestra antes de aplicar força. Ela tentou invocar seus nanoferomônios de pânico para ordenar que o humano recuasse e se desintegrasse, mas o sistema nervoso dela estava tão sobrecarregado pela dor e pela estranheza do toque que suas glândulas apenas soltaram um suspiro químico de confusão absoluta. "Opa, com licença aí, patroa. Vamos fazer isso no talento para ninguém se machucar", murmurou Jorgão, flexionando os joelhos com a técnica impecável de quem já levantou o motor V8 sem macaco hidráulico. Ele travou a respiração, o diafragma comprimindo o ar nos pulmões largos, e com um grunhido baixo, que vibrou no peito, ele acionou as cadeias musculares das pernas e das costas em uníssono. O chão de metal da nave rangeu sob as botas de biqueira de aço do brasileiro, e contrariando todas as leis da biologia xenófoba que diziam que uma rainha nunca sai do chão, Zagara sentiu a gravidade afrouxar suas garras sobre ela. A sensação de ser erguida foi vertiginosa para a alienígena. O mundo girou, o teto da colmeia ficou mais próximo e suas 6 patas blindadas, que sempre foram suas âncoras inabaláveis, balançaram inutilmente no ar. Pela primeira vez em 400 anos ciclos solares, ela não tinha controle sobre sua própria altitude, tornando-se subitamente leve, uma passageira em seu próprio corpo monumental. Ela olhou para baixo, esperando ver o humano esmagado sob a tonelada de biometal que ela representava, mas encontrou apenas o pescoço taurino de Jorgão vermelho pelo esforço, veias saltadas como cabos de alta tensão. "Tá pesadinha, hein, dona? Muita lasanha de meteoro no café da manhã?", brincou ele, ajustando a pegada para garantir que o exoesqueleto dela não escorregasse pelo suor de seus braços. A insolência da frase se perdeu na tradução, mas o tom de voz, aquela frequência grave e rouca, ressoou diretamente no tórax de Zagara, vibrando através de sua carapaça até alcançar o núcleo macio de seu ser. Aquilo não era o som de um servo ou de uma presa. Era o som de um igual, ou talvez de algo ancestralmente protetor que sua espécie havia esquecido na busca pela perfeição genética. Os zangões da Guarda Real, bestas de guerra programadas para estraçalhar qualquer ameaça, num raio de 5 metros da rainha, deram um passo coletivo para trás, suas mandíbulas caindo em sincronia. A visão de sua divindade intocável sendo aninhada nos braços de um primata que vestia um boné promocional de loja de material de construção quebrou a programação lógica do enxame.
Eles não atacaram porque a rainha não emitiu o sinal de socorro. Pelo contrário, o biosinal que ela emitia agora era uma mistura turbulenta de choque e uma curiosidade passiva, paralisando a colmeia inteira. Zágara instintivamente tentou se segurar. Suas garras dianteiras, afiadas como bisturis de diamante, pairaram perigosamente perto da jugular de Jorgão, prontas para rasgar a carne macia e acabar com aquela indignidade. Mas quando a ponta da garra tocou a pele suada e salgada do pescoço dele, ela parou. Havia uma vulnerabilidade ali, uma confiança suicida naquele pescoço exposto que a desarmou completamente. Ele não estava lutando, ele estava ajudando, e essa percepção caiu sobre a mente tática da imperatriz como um bombardeio orbital. Isso, segura no pescoço do pai que a gente chega lá. A enfermaria é logo ali, né? Ou é no ninho mesmo? Jorgão continuou seu monólogo unilateral, ignorando a lâmina mortal roçando sua artéria carótida. Ele deu o primeiro passo, um movimento pesado e calculado, equilibrando a massa titânica da alienígena com o balanço de seus quadris largos, transformando a caminhada em uma espécie de valsa grotesca e bruta. O cheiro dele invadiu os espiráculos respiratórios de Zágara, uma mistura agressiva de almíscar masculino, tabaco barato e algo doce que ela não conseguia identificar, talvez o amaciante de roupas barato que ele usava. A cada passo que Jorgão dava, o corpo da rainha balançava ritmicamente contra o peito dele, e o atrito gerava um calor que ela nunca havia experimentado, pois seu povo era de sangue frio e ambientes controlados. Aquele calor era invasivo, penetrava pelas frestas de sua armadura quebrada, aquecendo tecidos internos que estavam gelados pelo choque da batalha e pela perda de hemolinfa. Ela se pegou relaxando, os músculos tensores de suas pernas traseiras destravando um a um, permitindo que seu peso total se acomodasse na estrutura robusta do humano. O corredor parecia interminável, e Jorgão bufava. Gotas de suor escorrendo de sua testa e caindo sobre o peitoral blindado de Zágara, brilhando como joias líquidas na luz fraca da nave. Caramba, a senhora precisa de uma dieta ou de um elevador de carga, viu? Minha lombar vai cobrar essa conta amanhã, resmungou ele. Mas seus braços não tremiam, mantendo-a firme como se ela fosse feita de plumas e não de pesadelo condensado. Ele virou o rosto levemente e piscou para ela. Um gesto facial humano que, para os giltarianos, significava um espasmo ocular, mas que Zágara interpretou bizarramente como um sinal de aliança. A imperatriz alienígena, temida em 12 sistemas solares, sentiu uma sensação alienígena brotar em seu peito. Segurança. Não a segurança de estar atrás de muralhas ou escudos de energia, mas a segurança primitiva de ser carregada, de ser cuidada. Ela recolheu as garras lentamente, dobrando as patas dianteiras contra o peito, encolhendo-se para caber melhor no abraço daquele gigante gentil. E num ato que desafiaria todos os historiadores de sua raça, ela descansou o queixo pontiagudo e assustador no ombro acolchoado pelo macacão azul, rendendo-se momentaneamente àquela carona absurda. A jornada pelos corredores orgânicos da colmeia Chiltaria era um desafio logístico, com passagens estreitas projetadas para seres que rastejam e não para um humano bípede carregando uma realeza superdesenvolvida. Jorgão manobrava Zágara como quem carrega um sofá de 3 lugares num corredor de prédio antigo, gritando avisos para os alienígenas menores. Ó, o gás! Abre caminho, abre caminho! A voz dele ecoava nas paredes de bioresina, e os súditos se achatavam contra as paredes, olhos arregalados, observando a rainha-mãe ser transportada como uma encomenda expressa. Zágara, agora com a cabeça apoiada no ombro dele, tinha uma visão privilegiada do perfil de seu salvador. Ela notou a barba por fazer, os poros da pele, a respiração pesada, mas rítmica. A proximidade forçada permitia que ela sentisse a vibração da caixa torácica dele cada vez que ele falava. Uma ressonância grave que parecia massagear suas feridas internas. Ela se perguntou em sua mente analítica como uma criatura sem exoesqueleto, feita apenas de carne mole e ossos calcificados, conseguia gerar tanta força de sustentação
e tanta energia térmica. Tá quase, patroa. Tô vendo que aquele buraco ali na parede parece o quarto da rainha, né? Tem cara de VIP, disse Jorgão, indicando com o queixo uma abertura vasta adornada com seda de aranha luminosa e troféus de guerra. Ele ajustou a pegada novamente, seus dedos afundando levemente em uma área onde a quitina era mais macia, perto das coxas da criatura, e Zagara sentiu um arrepio elétrico percorrer suas terminações nervosas. Uma sensação que não tinha nada a ver com dor e tudo a ver com uma biologia despertando para algo novo. A Imperatriz percebeu que o cheiro do humano estava mudando. O suor do esforço agora carregava uma nota química de determinação, feromônios de proteção que, estranhamente, eram compatíveis com os receptores olfativos dela. Na cultura dela, os machos eram menores descartáveis, meros doadores de material genético que serviam de refeição pós-coito. Mas Jorgão não era descartável. Ele era uma montanha de utilidade, uma fonte de calor móvel, e pela primeira vez a ideia de devorá-lo parecia não apenas um desperdício, mas um erro estratégico imperdoável. Eles passaram por um grupo de curandeiras, insetos esguios com seringas no lugar das mãos, que silvaram em protesto ao verem a rainha sendo manuseada daquela forma. Jorgão parou por um segundo, olhou para elas e soltou. Calma, meninas. O tio já está entregando sem estresse. Vão preparando o mertiolate aí. Ele não entendia o idioma delas, nem elas o dele. Mas a autoridade casual com que ele falava transcendeu a barreira da espécie, e as curandeiras recuaram, confusas, permitindo que ele continuasse sua procissão profana. O peso de Zagara começava a cobrar seu preço. Os braços de Jorgão queimavam com o acúmulo de ácido lático, e seus joelhos estalavam a cada passo, mas a ideia de soltá-la ou pedir ajuda nem cruzava sua mente. Havia um orgulho silencioso no trabalho, o brio do trabalhador brasileiro que não deixa o serviço pela metade, misturado com uma teimosia de quem quer provar que aguenta o tranco. Ele apertou os dentes, focando na respiração, transformando a dor muscular em combustível para os últimos metros. Zagara sentiu a tensão no corpo dele aumentar e instintivamente tentou ficar mais leve, contraindo seu núcleo e segurando-se mais firmemente ao pescoço dele com as patas dianteiras, agora sem as garras estendidas. Foi um gesto de cooperação mútua, uma simbiose temporária onde a predadora suprema se tornou a parceira de dança do estivador. Ela percebeu que estava prendendo a respiração, torcendo por ele, torcendo para que aquela criatura frágil e incrível não colapsasse sob o peso de sua realeza. Iência. Só mais um pouquinho. A gente está chegando na suíte presidencial. Ofegou Jorgão, o suor agora encharcando completamente seu macacão, colando o tecido nas costas largas. Eles entraram na Câmara Real, um espaço vasto e abafado, cheio de estalactites gotejantes e um leito feito de peles de bestas espaciais e seda macia. O ambiente era aterrorizante para qualquer humano normal, parecendo o interior de um estômago gigante, mas para Jorgão era apenas o destino final da entrega, o ponto onde ele poderia finalmente estalar as costas. A luz na câmara era difusa, avermelhada, criando sombras longas que dançavam nas paredes enquanto eles se aproximavam do centro. Zagara olhou para o local de descanso e depois para o rosto de Jorgão, sentindo uma pontada súbita e ilógica de decepção. A jornada estava acabando. O calor, o balanço, a proteção daquele abraço robusto estavam prestes a cessar, e ela voltaria a ser a rainha solitária e intocável no topo de sua pilha de troféus frios. Jorgão parou ao lado do leito, respirando fundo, preparando-se para o movimento final de depositar a carga. Ele olhou nos olhos multifacetados dela, aqueles orbes negros que refletiam sua própria imagem distorcida em 1000 fragmentos, e sorriu, um sorriso cansado mas genuíno, mostrando dentes brancos no meio da barba escura. Chegamos, Majestade. Serviço de bordo completo, disse ele. E naquele momento Zagara decidiu que as regras de sua espécie precisavam ser reescritas, começando pelo parágrafo que proibia a entrada de mamíferos nos aposentos reais. O processo de colocar Zagara no leito foi realizado com uma delicadeza que contradizia a aparência bruta de Jorgão.
Ele dobrou os joelhos lentamente, descendo o tronco para que ela não sofresse impacto algum. Ele não a jogou como um saco de cimento. Ele a depositou como quem coloca uma criança no berço, cuidando para que as pernas feridas dela tocassem a seda macia primeiro. Quando o peso finalmente saiu de seus braços, Jorgão soltou um gemido de alívio, esticando a coluna e ouvindo as vértebras estalarem como pipoca, um som que ecoou alto na câmara silenciosa. Zágara, agora deitada em seu trono de recuperação, sentiu o frio imediato da ausência dele. O leito era macio, sim, mas não tinha o calor pulsante, a vida vibrante que o corpo do humano irradiava. Ela se sentiu exposta, vulnerável novamente, e seus olhos seguiram cada movimento dele, enquanto ele limpava as mãos no macacão, como se tivesse acabado de trocar um pneu e não carregado a governante de um império galáctico. Ela sibilou baixinho, um som que não era de ameaça, mas de um chamado, uma interrogação biológica. Eita, isso aqui tá feio mesmo, hein? Comentou Jorgão, inclinando-se sobre ela, sem a menor cerimônia para examinar as rachaduras no exoesqueleto, onde a hemolinfa violeta ainda borbulhava. Ele colocou as mãos na cintura, balançando a cabeça com ares de mecânico, avaliando um radiador furado. Vai precisar de uma massa plástica ou aquela cola biológica que vocês usam? Tem kit de primeiros socorros aí, ou eu tenho que improvisar com silver tape? Porque eu tenho um rolo no bolso se precisar. A proximidade dele, agora livre do esforço físico, trouxe uma nova camada de tensão ao ambiente. Ele não recuou, não se curvou, não pediu permissão para existir na presença dela. Ele estava ali, preocupado com o concerto, tratando a rainha dos aracnídeos como se fosse uma vizinha que caiu na calçada. Zágara estendeu uma pata trêmula e, com a ponta de uma garra, tocou levemente o peito dele, bem onde o coração batia forte. Jorgão olhou para baixo, viu a garra mortal descansando sobre seu externo e, em vez de medo, ele apenas cobriu a mão dela com a sua mão enorme e calejada. Tá tudo bem, garota. Ninguém vai mexer contigo enquanto eu estiver aqui, disse ele, dando 2 tapinhas desajeitados na pata dela. O gesto foi tão absurdamente casual, tão impregnado daquela confiança brasileira de que, no final, tudo dá certo, que Zágara sentiu algo se romper dentro de sua psique guerreira. A hierarquia do universo, onde a força é medida por quem mata mais rápido, desmoronou diante da força de quem protege sem pedir nada em troca. As curandeiras e a guarda real entraram timidamente na câmara, parando em semicírculo, aguardando a ordem para executar o intruso. Elas olharam para a rainha, esperando o sinal de ataque, as mandíbulas vibrando em antecipação. Mas Zágara não olhou para elas. Seus olhos estavam fixos em Jorgão, que agora procurava algo nos bolsos, tirando um maço de cigarros amassado, cheirando-o e guardando de volta com um suspiro de resignação. A rainha emitiu um som profundo, uma ressonância de baixa frequência que fez o chão tremer e os guardas abaixarem as cabeças em submissão total. Não foi uma ordem de ataque, foi uma declaração de posse. O sinal químico que ela liberou inundou a sala com uma mensagem inequívoca. Este aqui é meu. Toquem nele e o sistema solar queima. Jorgão, alheio à complexidade da política feromonal, apenas olhou ao redor e perguntou: esses bichos estão me olhando torto por quê? Tenho cara de quem deve dinheiro agora. Zágara tentou se erguer, mas a dor a fez vacilar. Imediatamente a mão de Jorgão estava lá, apoiando seu ombro, impedindo-a de cair. Opa, sossega o facho aí, Dona Maria. Repouso absoluto, ordem do Dr. Jorgão. Ela obedeceu, recostando-se, mas usou uma de suas patas para envolver a cintura dele, puxando-o para mais perto do leito, mantendo-o dentro do raio de seu cheiro, dentro de seu território pessoal. A atmosfera na câmara mudou de uma zona de guerra para algo muito mais íntimo e perigoso, de uma maneira diferente. O humano não era mais um entregador de cargas. Ele era agora o pilar central da estabilidade da rainha. Ele olhou para ela, para a pata enorme segurando sua cintura, e soltou uma risada curta e incrédula. Parece que eu ganhei uma sombra. Minha mãe ia adorar você. Tem o mesmo gênio ruim. Zágara não entendeu as palavras, mas entendeu a vibração, o tom.
a intenção. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o calor da mão dele em seu ombro blindado. O universo lá fora podia estar em guerra, as estrelas podiam estar morrendo, mas ali, naquela câmara úmida e escura, uma aliança improvável havia sido forjada no suor e na audácia. O humano não iria a lugar nenhum, e ela garantiria isso. Os ciclos noturnos na colmeia não tinham sol ou lua, apenas a diminuição do zumbido frenético das máquinas biológicas e o arrefecimento das paredes vivas. Jorgão, no entanto, operava no fuso horário de Brasília, e quando o relógio biológico dele apitou fome e sono, ele não pediu licença. Ele improvisou um acampamento ali mesmo, ao lado do leito real, usando caixas de munição vazias como banquinho e uma lona térmica como cobertor. Zagara, que nunca dormia totalmente, manteve 3 de seus 8 olhos abertos, monitorando fascinada o ritual do humano. Ele abriu uma lata de algo pastoso, comeu com uma colher de plástico que tirou do bolso e, sacrilégio supremo, arrotou baixo, dando tapinhas na barriga. Para a imperatriz, aquilo era o ápice do exotismo. Em sua cultura, comer era um ato rápido e violento de absorção de nutrientes. Ver Jorgão saborear aquela pasta industrializada, fechar os olhos e murmurar, "Tá faltando um alho", era hipnótico. Ela moveu sua cabeça colossal para mais perto, as antenas roçando o cabelo dele, inalando o cheiro da comida misturado ao cheiro do homem. Jorgão estendeu a colher na direção das mandíbulas dela, num gesto de partilha impensável. "Quer um teco, majestade? É feijoada enlatada. Não é lá essas coisas, mas sustenta." Zagara recuou 1 milímetro, confusa, mas a oferta de biomassa voluntária selou uma nova diretriz em seu córtex. Ele era o provedor. Nos dias que se seguiram, a Câmara Real transformou-se em algo que nenhum xenobiólogo conseguiria explicar. Jorgão, inquieto por natureza e incapaz de ficar parado, mão vazia é oficina do diabo, começou a organizar a bagunça da Guarda Real. Ele apontava para os zangões guerreiros e dava ordens em português claro, que eles obedeciam pela simples entonação de comando. "Ei, você aí, o do chifre torto, tira essa carcaça do corredor, tá atrapalhando a passagem. E você, magrelo, vai buscar água para a patroa." O enxame, acostumado a ordens psíquicas complexas, achou a simplicidade direta de Jorgão refrescante e eficiente. A produtividade da colmeia aumentou 200%, simplesmente porque ele organizou o fluxo de tráfego. Zagara observava tudo do seu trono de recuperação, sentindo um orgulho possessivo inflar seu tórax. Seu humano não era apenas forte, ele era um líder de matilha nato. Ela percebeu que, quando os generais de outras colmeias viessem prestar homenagem, eles teriam que se curvar não só a ela, mas àquele primata que andava pela sala de comando de chinelos, que ele achou na mala de ferramentas, e coçava a barba enquanto analisava mapas estelares. A recuperação dela foi acelerada pela presença dele. A cola biológica que ele aplicou, na verdade uma mistura de resina da nave e cuspe, segurou o exoesqueleto melhor que os tratamentos médicos tradicionais. A intimidade cresceu no silêncio dos turnos da madrugada. Jorgão, cansado de dormir no chão duro, começou a encostar as costas no flanco macio da rainha, usando a curvatura do abdômen dela como poltrona reclinável. Zagara não apenas permitiu. Ela começou a moldar a temperatura do corpo para aquecê-lo, criando uma microzona de conforto tropical. Em uma dessas noites, enquanto ele cochilava, ela usou suas patas dianteiras, agora sem as garras letais expostas, para alisar o cabelo dele, um gesto de carinho desajeitado e perigoso, aprendendo a calibrar sua força titânica para não esmagar o crânio da criatura que ela passara a adorar. A barreira final caiu quando uma nave diplomática de uma raça rival tentou atracar sem permissão, enviando uma transmissão de ameaça. Zagara, ainda fraca, tentou se levantar rugindo, mas vacilou. Jorgão, que estava comendo uma maçã sintética, levantou-se calmamente, caminhou até o console de comunicação, apertou o botão de áudio e soltou a frase que entrou para a história militar do setor. "Ô chegado, a patroa tá de atestado médico. Se tu encostar essa lata velha aqui no pátio,
Eu vou descer aí e vou usar tuas antenas para sintonizar o jogo do Flamengo. Dá meia volta. O tom era tão casualmente aterrorizante que a frota invasora, confusa diante de uma voz não catalogada e absurdamente calma, recuou achando que se tratava de uma super-arma secreta. Zagara olhou para ele, os espiráculos dilatados de admiração. Ela não precisava mais lutar todas as batalhas sozinha. Ela tinha um Jorgão. E naquele momento, a biologia dela tomou uma decisão que mudaria a genética da colmeia. Ela emitiu um som baixo, um ronronar que fez as paredes vibrarem e estendeu todas as suas patas, criando uma gaiola de amor e proteção ao redor dele. Você fica. Ela tentou articular na língua dele, a voz arrastada e sibilante. Jorgão sorriu, terminou a maçã e se recostou nela novamente. Claro que eu fico, nega. O frete já foi pago mesmo. A simbiose estava completa. Não era uma relação de mestre e servo, nem de rainha e consorte nos termos tradicionais. Era a união sagrada entre a força imparável da natureza aracnídea e o objeto inamovível da teimosia brasileira. Zagara descobriu que a verdadeira força não estava em ter um exército de milhões, mas em ter um único homem que sabia consertar o chuveiro, carregar o peso do mundo nas costas e ainda chamar a imperatriz do universo de meu bem sem tremer na base. A oficialização do status de Jorgão veio não com uma cerimônia pomposa, mas com uma reforma. Ele decidiu que a Câmara Real era muito escura e úmida. Dá mofo no pulmão, credo. E com a ajuda de 3 zangões, que ele apelidou de Zezinho, Huguinho e Luizinho, instalou um sistema de ventilação improvisado e luzes de espectro quente que roubou da sala de máquinas. Zagara assistia a tudo deitada, sentindo-se uma dona de casa mimada, enquanto seu macho alfa transformava o ninho de pesadelo em um lar habitável. A luz quente fazia a carapaça negra dela brilhar com tons de azul meia-noite que Jorgão elogiou dizendo: "Tá parecendo pintura perolizada de opala, coisa fina." O momento de consumação do contrato tácito ocorreu quando Zagara, totalmente curada, decidiu testar os limites daquela nova dinâmica. Ela se ergueu em sua altura total, 3 metros de majestade aterrorizante, e encurralou Jorgão contra a parede recém-limpa. O instinto predador dela estava misturado com um desejo avassalador de submissão e posse. Ela queria ver se ele recuaria. Ela aproximou as mandíbulas do rosto dele, o hálito quente de ozônio e especiarias alienígenas banhando o brasileiro. "Agora eu... forte." Ela sibilou, as garras roçando o peito dele, rasgando levemente o macacão. Jorgão não piscou. Ele olhou para cima, sustentou o olhar dos 8 olhos negros e com a mão livre segurou a mandíbula dela com firmeza, acariciando a parte sensível sob o queixo blindado. "Tô vendo que tá forte, tá bonita. Mas baixa a bola que eu não sou teus súditos, viu?" Ele disse, a voz rouca descendo uma oitava. O desafio dele fez o núcleo de Zagara derreter. Ela não queria um servo que temesse. Ela queria um igual que a desafiasse. Ela pressionou o corpo contra o dele, a quitina fria contra o calor humano, e soltou um gemido que foi traduzido pelos sensores da nave como um abalo sísmico de grau 4. A noite que se seguiu foi censurada nos registros oficiais da Federação Galáctica. Dizem apenas que os sons que ecoaram da Câmara Real fizeram com que toda a guarda pretoriana entrasse em modo de hibernação por excesso de estímulo sensorial. Jorgão, o homem que carregava geladeiras, descobriu que o amor com uma espécie aracnídea exigia a mesma física de seus dias de trabalho: alavanca, resistência, criatividade e, acima de tudo, a capacidade de improvisar quando as coisas saem do roteiro. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou domando a tempestade com a paciência de quem sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Ao amanhecer, a hierarquia da colmeia havia sido reescrita em nível molecular. Os zangões que traziam o café da manhã, agora uma mistura de pasta nutritiva e café solúvel que Jorgão ensinou a fazer, não se curvavam apenas para a rainha. Eles faziam uma reverência desajeitada para o humano que dormia profundamente, com um braço jogado possessivamente sobre uma das patas da imperatriz. Zagara
acordada e vigilante, fulminava com o olhar qualquer um que fizesse barulho excessivo. O pai estava descansando, e o silêncio no império era lei. A notícia se espalhou pelos sistemas vizinhos. A colmeia Chiltaria não era mais apenas uma força de destruição cega. Eles agora tinham táticas. Eles faziam emboscadas. Tocaia, como chamava o novo comandante. Eles negociavam rotas de comércio em troca de especiarias e peças de reposição. E o mais aterrorizante de tudo, eles tinham um festival semanal, onde a agressividade era canalizada para competições de força e dança, algo que os espiões chamavam de o grande churrasco do vazio. Jorgão nunca pediu para ser rei. Ele apenas queria terminar a entrega e talvez ganhar um extra. Mas ao olhar para Zagara, que agora usava uma faixa de seda laranja que ele dera a ela amarrada em uma das antenas, ele percebeu que aquele era o melhor emprego que já tivera. Sem chefe chato, exceto quando ela estava na TPM, tensão pré-muda, casa própria, segurança armada e uma mulher que literalmente mataria e morreria por ele. Ele ajustou o boné, deu um tapa carinhoso no flanco blindado dela e disse: patroa, acho que vou ficar devendo aquela visita para o meu cunhado na terra. A vida aqui tá mais tranquila. Zagara não entendeu a referência ao cunhado, mas entendeu o tom de permanência. Ela emitiu o comando para a frota: proteger o Jorgão, proteger a carga, proteger a família. E assim, o caminhoneiro espacial se tornou o consorte de ferro, o único ser na galáxia capaz de fazer cócegas na barriga de uma rainha aracnídea e viver para contar a história. Séculos depois, as lendas sobre a Era de Ouro da Colmeia não falavam de conquistas sangrentas ou genocídios planetários, mas da estranha e próspera aliança entre a quitina e a carne. Os historiadores debatiam como uma raça de predadores perfeitos desenvolveu conceitos como folga remunerada, happy hour e gambiarra tática. Estátuas de um humano robusto, sempre retratado com um boné sagrado e uma ferramenta divina em mãos, adornavam os salões de entrada dos novos ninhos, e as jovens rainhas eram ensinadas a procurar consortes que tivessem não o maior ferrão, mas o coração mais quente e a coluna mais resistente. A linhagem de Zagara e a influência de Jorgão criaram uma nova subespécie de híbridos culturais, guerreiros que lutavam com a ferocidade dos insetos, mas riam na cara do perigo com a insolência dos humanos. A galáxia aprendeu a temer não o silvo da morte, mas a frase que precedia a aniquilação de qualquer inimigo que ousasse ameaçar a família: mexeu com a gente, o buraco é mais embaixo. E dizem que nas noites mais silenciosas do espaço profundo, se você sintonizar a frequência correta, ainda pode ouvir o eco de uma risada grave e o som de uma carapaça gigante ronronando, lembrando ao universo que o amor não precisa fazer sentido biológico. Ele só precisa de alguém disposto a carregar o peso e alguém disposto a se deixar levar.